Olá, bem-vindos de volta ao nosso estudo. Vamos orar. Senhor, muito obrigada por essa oportunidade da gente estudar a Tua Palavra. Abre os nossos olhos, Senhor, por favor, os nossos ouvidos, para que a gente consiga compreender essa revelação tão profunda e aplicá-la nas nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Então, a gente estava conversando no vídeo passado sobre os 3 grupos trazidos pela Bíblia: Israel, gentios e igreja. A igreja não substituiu Israel. A gente viu isso e vamos delimitar, antes da gente começar o estudo das profecias, quem é quem. Então, quem é Israel? Israel é a nação que veio de Abraão, Isaque e Jacó. Essa é a nação de Israel. Isso a gente vê lá em Êxodo 6, versos 13 e 4. Eu vou ler rapidamente. Diz assim: apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não me revelei a eles. Deus ainda não tinha dito o seu nome, mas foi para os 3 que ele apareceu: Abraão, Isaque e Jacó. Aí diz verso 4: depois estabeleci com eles a minha aliança para dar-lhes a terra de Canaã, terra onde viveram como estrangeiros. Então, nação de Israel, Abraão, Isaque e Jacó. A gente nota que não é puramente ser descendente de Abraão o que torna alguém parte da nação de Israel. Porque Abraão também foi pai de Ismael, lembram? Com a escrava, ele não tá aqui, Ismael não tá aqui. E aqui também não se encontra Esaú, o irmão gêmeo de Jacó. Então a nação de Israel é esse ramo da família de Abraão. Quem são os gentios? Somos nós, somos os não-judeus. E quem é a igreja? Qualquer um, seja judeu ou não. O que torna alguém corpo de Cristo, parte da igreja, é acreditar que Jesus é o Messias, é o Cristo, é o Salvador. Bom, antes da gente começar, a gente precisa ler aqui Jeremias 31, tá? O profeta Jeremias, do versos 35 ao verso 36, olha o que ele diz. Ele diz assim: assim diz o Senhor, aquele que designou o sol para brilhar de dia, que decretou que a lua e as estrelas brilhem de noite, que agita o mar para que as suas ondas rujam, o seu nome é o Senhor dos Exércitos. Somente se esses decretos desaparecerem de diante de mim, declara o Senhor, deixarão os descendentes de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Isso é importante. A gente vai falar sobre isso no finalzinho do vídeo. Então, o que Deus está dizendo? Ele está dizendo que Israel nunca deixará de ser uma nação diante de Deus? Não, não é isso que ele disse. Ele disse, ela deixará de ser quando não houver mais lua, quando não houver mais estrela, quando não houver mais sol. Quando não houver mais esse mundo, aí sim, Israel deixará de ser uma nação diante de Deus. Até lá, ela será uma nação diante de Deus. E por que isso? A gente vai ver agora ao longo das profecias. Deus escolheu esse povo não porque esse povo é melhor do que os demais. Pelo contrário, a nação de Israel, ela é exatamente como qualquer outra pessoa. É um ser humano defeituoso, que erra, que peca, mas Deus escolheu uma nação não por conta dela, mas por conta dele, por conta de Deus. Deus escolheu uma nação para quem ele queria passar a sua palavra, para quem ele queria passar os seus ensinamentos e mostrar para o restante do mundo como ele é. Então, Israel ser separada para ser uma nação sacerdote não tem nada a ver com ela ser melhor do que a gente ou pior do que a gente. Isso é importante que a gente entenda. Então, vamos lá. Sabemos que existem 3 grupos, sabemos que Israel é uma nação separada por Deus e sabemos que
todo o destino dessa nação foi profetizado com antecedência na Bíblia. E o que diz a Bíblia sobre profecias? Profecias bíblicas. Não estou falando sobre pessoas que no mundo atual dizem: tive uma palavra de Deus, tive uma profecia. Não estou desconsiderando que isso exista, mas a profecia feita por um homem, ela só vai ter validade quando ela for comprovada na sua integralidade. A profecia bíblica, ela é acima de qualquer suspeita, ela já passou por esse fogo, pelo fogo, ela já foi provada. Então, o que diz na segunda carta de Pedro, capítulo 1, a partir do verso 20? Olha o que ele diz sobre profecia bíblica. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então agora leremos profecias bíblicas, que são a palavra de Deus falada por meio de homens. Então foram 17 profecias sobre a nação de Israel, que eu pude perceber. Podem haver outras? Sim, mas esse aqui foram as que eu achei mais assim importantes. Dessas 17, 13 já foram integralmente cumpridas e na sua literalidade, não é espiritualmente, é literal, tá? E uma está em pleno cumprimento, estamos vivendo o cumprimento de uma dessas profecias. Faltam 3 ainda não foram cumpridas. Então vamos ver, qual foi a primeira profecia que a gente encontra? A primeira profecia foi a de escravidão no Egito por 400 anos. Aonde está essa profecia? Aonde está essa promessa? Está em Gênesis capítulo 15, verso 3. E aonde está o cumprimento? Em Êxodo capítulo 12, verso 40. Eu não vou ler todos os capítulos porque esse vídeo ficaria muito longo, mas eu vou indicando onde está a profecia, onde está a previsão daquela circunstância e onde está o seu cumprimento. Se vocês quiserem anotar e depois ir à Bíblia e ler, fiquem à vontade, acho muito bom. Então, primeira profecia, escravidão no Egito por 400 anos, Deus alertou lá em Gênesis 15, verso 13, e o cumprimento, Êxodo 12, capítulo 40. Segunda profecia, libertação do Egito com riquezas. Então, Deus disse, vocês vão sair dessa escravidão com riquezas. Isso tá lá, a profecia tá em Gênesis 15, verso 14. E o cumprimento tá em Êxodo 12, versos 35 e 36. Eles saíram do Egito ricos, depois de 400 anos de escravidão. Depois a terceira profecia, posse de Canaã. Qual era a profecia? Estava em Gênesis 15, versos 18 a 20. E o cumprimento em Josué, capítulo 11, verso 23. A gente vai fazer umas observações agora sobre Canaã. Canaã foi dada por Deus à nação de Israel. É a terra prometida. Tá lá em Gênesis 15, verso 18. Olha o que ele diz. Naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão. Aos seus descendentes dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio, o Eufrates. Uma extensão bem grande. Bom, essa profecia, ela se cumpriu porque Israel conquistou Canaã. A gente vê lá em Josué 11, 23. Essa terra de Canaã, ela era ocupada por vários povos. Dentre esses vários povos estavam os filisteus. Filisteus. Quem foram os filisteus? Inimigos de Israel. Tem um filisteu que a gente conhece, ele é famoso, que é o gigante Golias, lembram? Que rei Davi matou. Esses filisteus, eles só foram finalmente derrotados pelo rei Davi. 1000 anos antes de Jesus, tá? Então, eles eram um dos povos que estavam lá em Canaã. Então, Canaã é conquistada pela nação de Israel e passa a se chamar Terra de Israel. E ela foi chamada Terra de Israel durante todo o Velho Testamento e no
Novo Testamento. O Novo Testamento não fala da Palestina, o Novo Testamento fala da terra de Israel. Aonde? Lá em Mateus 2:20. Vou ler, diz assim, a partir do verso 19. Morto, porém, Herodes, que era aquele que queria matar todos os meninos até 2 anos, porque ele queria matar Jesus. Herodes, lembram de Herodes? Herodes, ele era edomita, ele era da linhagem do irmão gêmeo de Israel. E esses edomitas, eles foram inimigos da nação de Israel, eles foram desaparecendo e os que sobraram foram convertidos ao judaísmo, mas eles não são judeus de coração, eles odeiam os judeus. Existem muitas pessoas infiltradas até hoje na nação de Israel que não são judeus verdadeiros. Assim como existem muitas pessoas infiltradas na igreja que não são cristãos verdadeiros, que têm outra agenda, que querem afastar a gente da verdade. Isso existe em todos os lugares. Mas vamos ler o Mateus 20, ali, Mateus 2, a partir do verso 19. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito. Apareceu ao pai de Jesus pequenininho, e disse: levanta-te e toma o menino e sua mãe. Toma Jesus e sua mãe. Eles tinham fugido de Herodes, estavam no Egito. Pega o menino e a mãe e volta, vai para a terra de Israel, pois já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então, terra de Israel desde o Velho Testamento e no Novo Testamento, tá? Então, essa profecia foi cumprida. Só uma observação, a gente vai ver daqui a pouquinho numa próxima profecia, essa terra de Israel vai ser trocado o seu nome por Palestina depois, 100 e poucos anos, 132 anos depois de Jesus. Nós vamos entender o que aconteceu. Mas aqui, então, foi cumprida a profecia. A terra de Canaã foi conquistada e passou a ser chamada de terra de Israel. É a terra prometida. Eu vou só fazer pedir uma licença agora. Vou falar uma coisa que não é bíblica, mas é uma opinião minha. Eu sei que não importa, o que importa é o que está na Bíblia, mas não sei, eu acho curioso isso e achei interessante, vou comentar. Eu acredito que a terra prometida, que é a terra de Israel, eu acredito que ali se encontrava o Jardim do Éden. Por quê? Porque quando Deus pede para Abraão sair daquela terra, quando ele fala com Abraão e leva o Abraão embora, ele leva ele para lá. E essas terras, elas ficam no leste, que era onde ficava o Jardim do Éden. E lá em Ezequiel 36, no verso 35, ele comenta que aquele lugar ia ficar, Israel, como havia sido o Jardim do Éden. Quando eu li isso, eu pensei, será que é por isso que Deus colocou essa nação ali? Porque Deus tinha feito o Jardim do Éden e plantou ali Adão, que foi o primeiro homem. E Adão, ele desobedeceu a Deus e fez toda a humanidade cair. E eu fico pensando que talvez Deus tenha colocado a nação de Israel ali para que no mesmo local nascesse o segundo Adão, que é Jesus, e que levantou toda a humanidade. Então, o primeiro Adão fez a gente tropeçar e o segundo Adão nos levantou, nos salvou, e seria muito bonito se tudo tivesse acontecido no mesmo local. Eu tive essa ideia quando eu li Ezequiel 36, 35 e pode ser que não seja isso, mas eu achei tão bonito essa possibilidade, tão bonita essa possibilidade de que talvez essa tenha sido a razão pela qual Deus prometeu aquele local para a nação de Israel, porque na verdade ele queria que Jesus nascesse no mesmo lugar onde Adão tinha nascido. Mas seguimos, deu de devaneio. Vamos para a profecia número 4 que foi cumprida. Profecia número 4, Deus disse que estabeleceria um centro de adoração em Jerusalém. Ele disse, vocês não vão me adorar como fazem os pagãos, vocês vão me adorar, e deu todas as dicas como ele queria que fosse. Então ele previu a construção do primeiro templo, né? Então essa profecia de número 4, ela se encontra em Deuteronômio 12,
versos 4 e 5. E o seu cumprimento, a gente verifica em 1 Reis, capítulo 6, versos 37 e 38. Ali a gente vê a construção do primeiro templo de Israel, o templo de Salomão. Foi construído por Salomão. Bom, aí a profecia número 5 é a captura do reino do norte. Lembra que nós conversamos? Porque eles viviam as 12 tribos todos juntos, mas eles acabaram se desentendendo, houve muita apostasia, mistureba, descumprimento das ordens de Deus, houve briga interna entre os clãs. Então eles se dividiram. 10 tribos formaram o reino do norte, 12 tribos formaram o reino do sul. Ambas foram capturadas por povos diferentes em épocas diferentes. Então, a profecia 5, ela prevê a captura do rei do norte, que era chamado Reino de Israel, e a capital era em Samaria, tá? Eles foram capturados pela Assíria. Onde a gente vê essa profecia? A gente vê em Oséias 9 e em Amós 7. E o cumprimento da captura do Reino do Norte a gente vê em 2 Reis 17. Essas tribos desapareceram, tá? As tribos do norte desapareceram, seja pela mistura com os demais povos, né, com a miscigenação, seja pela incorporação deles pelo Reino do Sul, porque muitos voltaram, né, para Jerusalém e foram incorporados, mas desapareceu o nome deles enquanto tribo, tá? Então, essa é a profecia número 5. A profecia número 6 é a captura do Reino do Sul, que era o reino de Judá, pela Babilônia por 70 anos. No caso da captura do Reino do Sul, houve a previsão do tempo que eles ficariam presos, 70 anos. Isso está lá em Isaías 6 e Jeremias 25, a profecia. E o cumprimento a gente encontra em 2 Reis 24, tá? Bom, aí, profecia número 8, destruição do primeiro templo. Então, não apenas eles seriam levados, eles teriam, né, todas as tribos seriam levadas como escravas por outras nações, mas o primeiro templo que havia sido construído pelo rei Salomão foi destruído. A profecia se encontra em Jeremias 26 e o cumprimento se encontra em 2 Reis 25. Bom, profecia número 9. Deus previu que um remanescente voltaria para Israel lá da Babilônia. Ele não previu o retorno do remanescente do Reino do Norte, apenas do Reino do Sul, tá? E ele previu também que esse remanescente construiria novamente um templo, o segundo templo de Israel. Profecia, a promessa está onde? Está em Jeremias 29 e Zacarias 1. E o cumprimento a gente vê no Salmo 126 e em vários outros locais. Profecia número 10, né? Seria então a promessa da vinda do Messias. Olha tudo o que a profecia falou muitos anos antes de Jesus vir. Como as profecias são detalhadas. As profecias diziam que o Messias viria antes da destruição do segundo templo. Observação. Quando Daniel recebeu essa profecia, o profeta Daniel, não havia segundo templo ainda. E a profecia foi: o Messias virá antes da destruição do segundo templo, que aí não havia nem sido construído ainda. Esse Messias nasceria em Belém, nasceria de uma virgem. Ele não seria simplesmente um homem, ele seria filho de Deus. Ele seria chamado do Egito. Em algum momento, foi o que aconteceu, Jesus foi ao Egito, fugir de Herodes e voltou quando ele era pequeno, né? E ele seria rejeitado e crucificado. Tudo isso foi profetizado com antecedência, em vários locais distintos. Eu vou falar quais são. Em Provérbios 30, verso 4, tá? Falava que Deus tem filho, que ele é o filho de Deus, tá? Salmo 2, Jeremias 23, dos versos 5 a 6. Jeremias 31, dos versos 31 a 33. Em Isaías 7, no verso 14, a gente vê que havia a profecia de que ele nasceria de uma virgem,
Em Miqueias 5, capítulo 2, verso 2, né? Miqueias capítulo 5, verso 2, nós vemos que o Messias nasceria em Belém. Em Oséias 11, nós vemos que ele iria para o Egito. Depois a gente vê toda a crucificação no Isaías 53. Em Daniel 9, 26, a gente vê que ele viria antes da destruição do segundo templo. E é o cumprimento, né, de todas essas profecias super detalhadas, apontando, botando um holofote em cima de Jesus. Não tem como não ver. Não existe outra pessoa que cumpra todos os requisitos da profecia. Jesus nasceu em Belém, de uma virgem, ele teve que fugir para o Egito, ele veio da tribo de Judá, ele foi crucificado antes da destruição do segundo templo, ele era filho de Deus, porque ele fazia todos os milagres, as pessoas viam que ele fazia milagres, ele lia o pensamento das pessoas. Então, o cumprimento de todas essas profecias relativas ao Senhor Jesus aconteceu quando ele nasceu há 2024 anos atrás. Então, a profecia 11 agora, número 11, destruição do segundo templo, né? Essa foi uma profecia que o próprio Senhor Jesus, que é o maior profeta de todos, ele fez em Mateus 24, versos 1 e 2. Ele diz: esse templo não sobrará pedra sobre pedra, pedra sobre pedra. E, bom, foi o que aconteceu. 70 anos depois de Cristo, né, a terra de Israel ela era ocupada pelo Império Romano. O Império Romano tinha ocupado Israel anos antes de Jesus nascer, no século anterior. E nos anos 70, né, eles invadiram e eles destruíram o templo, passaram a perseguir, mataram muitos judeus. E depois veio o imperador romano Adriano, que renomeou, então expulsou os judeus foram embora dali, os que não foram mortos, muitos foram mortos, e o imperador romano chamado Adriano, ele renomeia então aquele local de Palestina, porque ele queria apagar a história judaica daquelas terras, queria apagar. Então, o nome Palestina, que ele escolheu, é uma grande afronta aos judeus. Palestina é uma homenagem aos filisteus. Lembra? Gigante Golias, inimigos de Israel, porque Palestina é filisteu em latim, né? Filístia em grego. Então ele nomeou aquele local Palestina para apagar a memória dos judeus, que eram donos daquela terra, né? Então, houve então o cumprimento dessa profecia de destruição do segundo templo. A 12ª profecia é a dispersão, então, de Israel em todas as nações, depois da destruição do segundo templo. Porque quando a gente viu anteriormente que os reinos haviam sido sequestrados, o reino norte pela Síria e o reino sul pela Babilônia, eles não foram espalhados em todas as nações. Os judeus foram sequestrados, foram levados como cativos e ficaram naquelas nações. Essa profecia é diferente. É a dispersão de Israel em todas as nações, em todos os cantos do mundo, né? Essa profecia de número 12, ela se encontra em Levítico 26 e em Ezequiel 36. E ela foi cumprida, porque dos anos 70 em diante, os israelenses se distribuíram por todos os países. E em seguida a gente vê a profecia já número não, é a mesma, né? Dispersão de Israel em todas as nações seriam agora 13. E aí a 13 diz que eles não seriam bem vistos, bem quistos, bem recebidos nessas nações. Ao contrário, eles seriam submetidos a perseguição e opressão enquanto estivessem nas outras nações. Eles não conseguiriam ter uma relação de harmonia. Eles seriam perseguidos e oprimidos. Isso está lá em Levítico 26 e Ezequiel 37. Ezequiel 37 é de arrepiar. A gente lê e é o Holocausto.
Ezequiel 37. E houve realmente muita perseguição, muita perseguição. Os judeus foram oprimidos, perseguidos, assassinados durante muitos e muitos anos. Então essa é a número 13. Agora chegamos na profecia 14, que é a profecia que estamos vivendo hoje. O que diz a profecia 14? Que todos os judeus seriam reagrupados de todas as nações e eles voltariam à sua terra, a terra de Israel. Eu li bastante sobre isso e a gente já sabe que Israel existe, então a nossa geração não acha isso nada de né? Não, já faz parte da nossa vida, a gente sabe que eles têm o Estado de Israel, mas eu li que se a gente falasse sobre isso há 70 anos, 80 anos atrás, as pessoas ririam, né? Isso nunca aconteceria, porque eles foram espalhados nos anos 70. E só no dia 14 de maio de 1948 é que foi criado o Estado de Israel. Portanto, os israelenses ficaram dispersos 1878 anos. E durante esses 1878 anos em que eles estiveram dispersos, eles foram perseguidos, assassinados, oprimidos. Eles não podiam falar a sua língua, eles simplesmente podiam ter desaparecido, como muitos desapareceram. Quando a gente vê todas aquelas nações que a Bíblia fala, os amorreus, os midianitas, os edomitas, eles não existem mais. Os hititas e os israelitas existem até hoje. Então, essa profecia de reagrupamento dos judeus de todas as nações, a gente encontra em Ezequiel 26, em Isaías 11, em Zacarias 10 e em Jeremias 30. E ela começou a ser cumprida. Israel foi criada em 14 de maio de 1948. Hoje existem 15 milhões de judeus no mundo. Eu até quero fazer uma correção. Eu falei no vídeo passado que havia 10 milhões de judeus em Israel. Eu me equivoquei. Existem 10 milhões de habitantes em Israel. Desses 10 milhões, 7 milhões são judeus. Então hoje existem 7 milhões de judeus em Israel. É muito, né? Para uma terra que foi criada em 1948, ela já dá guarida a quase metade da população mundial de judeus, que são 15 milhões. E a gente viu que desses 15 milhões, 1 milhão é messiânico, 1 milhão acredita em Jesus, 1 milhão é cristão, e 30 mil apenas desses 7 milhões que vivem em Israel são messiânicos, 30 mil que são messiânicos e vivem lá na terra, né? Bom, e aí assim, ó, Ezequiel 36, ele descreve como será esse retorno. Eu não vou ler todo o capítulo, ele é muito grande, eu só vou fazer algumas pinceladas, mas eu recomendo a leitura porque é incrível. Eu vou ler a partir do verso 17, se vocês tiverem a oportunidade de ler na íntegra. Então eu vou ler algumas partes importantes. Então diz assim: Filho do homem, quando Israel morava em sua própria terra, eles a contaminaram com a sua conduta e suas ações. Isso demonstra que a expulsão deles da terra foi por culpa deles. Eles erraram, eles se afastaram de Deus, fizeram muitas coisas erradas, então eles foram expulsos da terra. Então, por essa razão, derramei sobre eles a minha ira, porque eles derramaram sangue na terra e se contaminaram com seus ídolos. Eu os dispersei entre as nações, e eles foram espalhados entre os povos. Eu os julguei de acordo com a sua conduta e suas ações. E por onde andaram, eles profanaram o meu nome, pois se dizia: esse é o povo do Senhor, e mesmo assim teve que sair da terra que o Senhor lhe deu. Então, continua aqui no verso 21. Tive preocupação com o meu santo nome, o qual a nação de Israel profanou entre as nações por onde tinham ido. Por isso diga a Israel:
assim diz o Senhor, não é por causa de vocês, nação de Israel, que vou fazer essas coisas, mas por causa do meu nome. Então, Deus vai determinar o retorno deles para a terra, mas não porque eles são especiais e ele ama mais a Israel do que os demais povos, mas porque Deus queria desde o início que a nação de Israel fosse uma nação por meio da qual ele ia levar aos demais povos a sua palavra, as suas regras. Mas Israel, muito teimosa, sempre se afastava de Deus, sempre cometia coisas erradas. Então Deus sempre castigava ela, por isso que o reino do norte foi sequestrado pela Síria, o do sul pela Babilônia, por isso que eles foram dispersos nos anos 70. A gente vai vendo o tempo inteiro que eles são desobedientes e aí Deus aplica o julgamento. Então agora Deus determinou que vai reagrupar Israel, mas não por causa deles, por causa do nome de Deus. Então ele determina o reagrupamento. Aqui, ó. Pois eu os tirarei, verso 24, das nações, os ajuntarei do meio de todas as terras e os trarei de volta para a sua própria terra. Impressionante. Bom, e aí é uma coisa que é muito interessante a gente perceber. Isso ele diz no verso 24, que ele vai levar eles para lá. Hoje existem judeus provenientes de mais de 100 países diferentes. Eles vieram de todas as nações. De todas não, mas de muitas nações. E aí Deus continua falando por meio do profeta Ezequiel, aqui no verso 25, ele diz assim: aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. O que isso significa? Significa o seguinte, que Deus vai trazer Israel, a nação, os israelenses para a terra de Israel antes de purificar eles. Eles não... Muita gente diz assim, eu só acredito que Deus vai resgatar eles quando eles acreditarem em Jesus. Mas não é isso que Deus falou. Deus disse, eu vou levar eles para minha terra e quando eles estiverem lá, eu vou purificar eles. Então, é o que a gente está vendo. Muitos judeus se encontram na nação lá de Israel, no país formado em 1948, e a maioria, a grande maioria, são 7 milhões, apenas 30 mil acreditam em Jesus, então a maioria da nação continua negando que Jesus é o Filho de Deus. Mas isso está previsto. Aqui a gente está lendo Ezequiel. Ezequiel capítulo 36, agora estamos no verso 25. Ele diz, depois que vocês estiverem lá que eu vou limpar vocês, tá? E aí ele diz, agora verso 26. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos. Vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados, vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Esse é o objetivo final, que eles reconheçam Jesus. Bom, aí ele continua assim, Então, ele, no verso 34 é muito lindo, Deus diz assim, a terra arrasada será cultivada e não permanecerá arrasada à vista de todos que passarem por ela. Essa terra arrasada tornou-se, no verso 35, eles dirão, as outras nações, esta terra que estava arrasada tornou-se como o jardim do Éden. As cidades que jaziam em ruínas, arrasadas e destruídas, agora estão fortificadas e habitadas. Então as nações que estiverem ao redor de vocês e que subsistirem, saberão que eu, o Senhor, reconstruí o que estava destruído e replantei o que estava arrasado. Eu, o Senhor, falei e o farei. Isso é muito bonito. O escritor Mark Twain, ele escreveu um livro, A Viagem dos Inocentes. Ele esteve lá na terra de Israel em 1867 e ele narra a devastação total da terra. E hoje a gente coloca no Google Fotos, Nação de Israel. É a coisa mais linda, é um oásis. Então é Deus replantando aquele jardim. Né? Isso é muito bonito e está escrito aqui em Ezequiel.
Bom, mas sigamos. Estamos vivendo esse momento ainda, porque olha o que diz Jeremias 30, tá? Diz assim: certamente vem uns dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo, Israel e Judá, e os farei retornar à terra que dei a seus antepassados, e eles a possuirão, declara o Senhor. Estas são as palavras que o Senhor falou acerca de Israel e de Judá. Assim diz o Senhor, no verso 5, Jeremias 30. Ouvem-se gritos de pânico, de pavor, e não de paz. Então é importante que a gente entenda que esse retorno dos israelitas à terra de Israel não será pacífico, tranquilo. Esse retorno será cheio de gritos de pânico, de pavor e não de paz. E é exatamente o que estamos vendo. Quando a gente estuda a formação do Estado de Israel, houve várias guerras, dentre elas, por exemplo, a Guerra de Independência, que, de acordo com alguns teólogos, teria cumprido também uma profecia. A Guerra de Independência teria cumprido a profecia do Salmo 83. Porque ela foi atacada pelo Egito, pela Síria, Iraque, Jordânia, Líbano e Arábia Saudita. Então, é um retorno no meio de muita guerra, né? Olha que interessante o que Isaías fala, Isaías 11, dos versos 11 a 12. Ele diz assim: naquele dia, o Senhor estenderá o braço pela segunda vez para reivindicar o remanescente de seu povo. Por que pela segunda vez? Porque já tinha havido um retorno de um remanescente quando do sequestro do Reino do Sul pela Babilônia. Então agora haverá, no futuro, ele estava prevendo, né, Isaías, haverá um segundo remanescente que vai voltar novamente, que é o que estamos vivenciando agora. E ele diz assim no verso 12: ele erguerá uma bandeira para as nações. Ele quem? Deus. A fim de reunir os exilados de Israel, ajuntará o povo disperso de Judá desde os 4 cantos da terra. E por que ele erguerá uma bandeira para as nações? Algumas versões dizem: Deus erguerá um estandarte, esse retorno do povo de Israel para essa terra. E eles chegam naquela terra, cada judeu de um país diferente, cada um falando uma língua diferente, então eles voltam a estudar o hebraico e eles falam hebraico, uma língua que estava morta há quase 2000 anos. Então Deus ergue com todo esse milagre que foi o retorno desse povo para lá, intacto, falando a língua original, e um lugar que era arrasado, hoje em dia um jardim. Então Deus quer levantar um estandarte, né? Ele quer mostrar que ele é Deus. E por que ele objetiva com esse estandarte? Né? De acordo com Derek Prince, que é um teólogo inglês, ele já faleceu, um senhor maravilhoso, ele estudava muito o papel de Israel nos planos de Deus. Ele não era judeu, mas ele estudava bastante, assim, ele disse, né, que esse estandarte referido por Isaías, quando da reunião do povo lá na terra de Israel, ele acha que Deus queria mostrar com isso aos demais povos que ele cumpre as suas promessas. Então Deus está fazendo isso não porque Israel é diferente, é melhor, é especial, mas porque Deus quer que a gente veja que ele cumpre o que ele prometeu. Então ele disse que ele ia pegar aquele povo, ia retornar aquele povo para sua terra, e aí foi o que aconteceu, apesar de muitas pessoas acharem que isso seria impossível. Apesar de se passarem 19 séculos, Deus cumpriu sua promessa. E eu acho, com toda a humildade possível, eu concordo, acho que Derek Prince está super certo, mas eu também acho que Deus quer mostrar para o mundo o poder dele, né? Que ele é muito forte. E que quem tem Deus ao seu lado, e quando a gente continuar estudando a história de José, a gente vai ler várias vezes a Bíblia diz assim, mas Deus estava com ele. Então, quando a gente tem Deus do nosso lado, o impossível vira o possível. E eu acho tão bonito
Eu vou colocar aqui no link do vídeo, ali nos comentários, um videozinho, se vocês tiverem interesse. Tem uma menina que é até uma gaúcha, ela tem um canal no YouTube muito legal, que é Israel com Aline. Ela é uma judia e ela mostra Israel. Eu vou deixar o vídeo para vocês assistirem, um pequeno vídeo sobre a Guerra dos 6 Dias. A Guerra dos 6 Dias, ela foi um milagre. Foi um milagre. Nós tivemos há pouco tempo, foi em 1967, um milagre o que aconteceu, né? Israel venceu sozinha 7 países, né? E é tão bacana porque ela lutou durante 6 dias e descansou no 7º, né? Como foi na criação. É incrível essa história. Eles eram, assim, sozinhos contra 7 países com muito mais condições e Deus é incrível. Se vocês um dia tiverem precisando fortalecer a fé no Senhor, estudem a Guerra dos 6 Dias, que é um milagre que não faz tanto tempo assim, né, que aconteceu. E a gente tá vendo várias coisas acontecerem, né, nesse momento milagrosas. Agora, a gente tá vivendo agora em 2024, estamos em agosto, a gente tá vendo que existe uma ameaça de ataque de Israel por parte do Irã. Então agora, esses dias, no dia 15, eu tava vendo que eles estavam todos orando, né, os judeus, com temor, né, de serem atacados pelo Hezbollah a partir do Líbano, e durante a oração, agora, a gente pode pesquisar na internet, dia 15 de agosto de 2024, os judeus estavam orando, pedindo a proteção de Deus, e houve um terremoto no Líbano. Foi uma coisa impressionante. Hoje, dia 19 de agosto, ontem, eu assisti noticiário hoje de manhã, houve um terrorista que estava com uma mochila lotado de explosivos, ele ia fazer um ataque terrorista e ele explodiu sozinho. Então, assim, a gente vê a mão de Deus o tempo todo e eu acho que esse é um dos estandartes, esse é um dos motivos pelo qual Deus botou o povo de Israel lá e permitiu que eles retornassem, porque Deus quer mostrar que ele cumpre as suas promessas. E se ele cumpre a promessa com eles, ele cumprirá com a gente também. Mas enfim, então agora faltam 3. Vamos ver o que ainda não aconteceu, mas que está previsto. Profecia número 15. Reunião de todas as nações contra Israel. Tá? Está em Zacarias 14 e em Ezequiel 38 e 39. Olha o que diz Zacarias 14, verso 2. Reunirei todos os povos para lutarem contra Jerusalém. A cidade será conquistada, as casas saqueadas e as mulheres violentadas. Metade da população será levada para o exílio, mas o restante do povo não será tirado da cidade. Depois o Senhor sairá à guerra contra aquelas nações, como ele faz em dia de batalha. E isso não é impossível de acontecer nos próximos dias, semanas, meses. Porque a ONU, né, que representa todas as nações do mundo, né, ela já está mostrando que é contra, então, essa guerra e está apoiando o cessar-fogo e está começando a puxar o freio no sentido da defesa de Israel, né, dos terroristas. E existe uma resolução que é a 478, de 1980. Ela é do Conselho de Segurança da ONU, ela não é da Assembleia, ela é do Conselho. São situações diferentes. Quando é uma resolução da Assembleia, é uma indicação, é uma sugestão, né? Quando é uma resolução do Conselho de Segurança, eles podem fazer valer na marra, né? E essa resolução que ainda existe, ela entende que a metade oriental de Jerusalém, ela é território palestino. Porque a ONU, ela fez o plano de partilha, né? Ela dividiu, em 1948, metade de Jerusalém seria de Israel e a outra metade seria da Palestina, né? E aí, quando Israel, então, declara independência em 14 de maio de 48 e cria o Estado de Israel, os países árabes não aceitaram, atacaram ela. Depois houve a Guerra dos 6 Dias, e na Guerra dos 6 Dias, que é aquela guerra milagrosa, Israel, então, toma conta de toda Jerusalém. Então,
hoje toda Jerusalém está sob a posse, né, de Israel. E a ONU entende que não, que metade da cidade deveria ser território palestino. Eles podem colocar isso em prática. Israel entende que Jerusalém é indivisível, é a sua capital, é a sua terra. Mas a ONU está contra isso, e então a gente vê uma escalada, e não seria impossível então a ONU fazer valer essa resolução, né? E eu achei muito interessante um detalhe assim, até cômico, né? A sede da ONU lá em Jerusalém, o prédio, sede da ONU lá na cidade de Jerusalém, ela fica no Monte do Mau Conselho. O inglês é Hill of Evil Counsel, né? Que é uma lenda que diz que lá naquele local era onde estava a casa de Caifás, que era o sumo sacerdote com quem Judas planejou a morte de Jesus. Olha como são as coisas, né? Então agora a sede da ONU está lá, onde foi elaborada a traição ao Senhor Jesus, e que agora está sendo elaborada uma invasão, provavelmente, né, por todas as ações de Israel. Então isso está previsto, né? E é muito impressionante, né? Porque Ezequiel escreveu isso tudo que a gente está vendo 600 anos antes de Jesus nascer. E é de arrepiar. A gente lê, por exemplo, Ezequiel 38 e 39, e ele descreve uma grande guerra que haverá contra Israel. E eu já vi alguns teólogos dizendo que todas aquelas pessoas que Ezequiel 38 narra se referem a Irã, a Rússia, a Turquia, a Líbia, ao Sudão e a Etiópia, né? Então, em Ezequiel 38, os teólogos dizem que essas seriam as nações que atacariam, né, Israel. Bom, e por que isso? Por conta da profecia 16. Então, a profecia número 15, que ainda não aconteceu, é a reunião das nações contra Israel. Guerra mesmo. E por que isso? Porque quando Israel tiver em maus lençóis, então ela pode até estar ganhando agora, mas ela vai eventualmente perder. Ela vai sofrer um ataque muito forte. E quando ela tiver mal, nesse momento, diz assim, Oséias 5:15. Então agora nós vamos para a profecia 16, tá? O que é a profecia 16? A revelação sobrenatural da identidade do Messias. Eles vão reconhecer Jesus. Quando? Quando eles estiverem debaixo de maus lençóis. Aí diz assim, Oséias 5, verso 15. Então voltarei ao meu lugar até que eles admitam sua culpa. E eles buscarão a minha face. Em sua necessidade me buscarão ansiosamente. Então ali eles vão estar tão desesperados que eles vão chamar por Deus, e aí eles vão... Olha o que diz Zacarias 12, é muito bonito, diz assim, verso 10. E derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e de súplicas. Olharão para mim, Deus falando, aquele a quem transpassaram, e chorarão por ele como quem chora a perda de um filho único, e lamentarão por ele como quem lamenta a perda do filho mais velho. Então eles vão reconhecer Jesus e vão reconhecer que foram eles que mataram o Senhor Jesus. E nesse momento aqui que eles chamam, né? Que eles chamam Jesus, se cumpre essa profecia, e também se cumpre o que estava previsto em Mateus 20:16, né, que diz que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Então, nós que somos os últimos, vamos dizer, nós já somos os primeiros, porque nós já sabemos que Jesus é o Messias, mas eles saberão. Então, os primeiros, né, que é Israel,
foi a primeira a ser chamada, ela será a última, mas ela irá reconhecer que Jesus foi aquele a quem eles transpassaram. E por fim, então, vem a profecia 17, que é o retorno de Jesus. E uma coisa muito interessante, e diz assim, em Apocalipse 21, diz assim: então vi um novo céu e uma nova terra. João contando da visão que ele teve, né? Pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas coisas. E aí, lá no verso 22 diz assim: não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. E aí o verso 23 diz assim: a cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua candeia. Então aqui no finalzinho da Bíblia, a gente vê que não haverá mais sol nem lua, não precisará mais disso, o Senhor Jesus será a luz, então não precisará mais haver Israel. Lembram que Jeremias disse, no capítulo 30, que Israel existiria enquanto houvesse céu, enquanto houvesse lua, pois no final, quando Deus fizer todas as coisas novas e a nova Jerusalém, a Jerusalém Santa, a Jerusalém Celestial vier, não haverá mais Israel, não haverá mais gentios, haverá apenas o corpo de Cristo, que vai ser formada por aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Então haverá apenas cristãos. E é isso, essa é a última profecia. Deus é confiável, ele cumpre suas promessas e conhecer as profecias nos dão esperança. A gente viu então que das 17, 13 foram cumpridas, uma está sendo cumprida, faltam 3, não tem como a gente não acreditar. E é isso. Agora seguiremos no próximo vídeo com a nossa história sobre os filhos de Israel. Que Deus abençoe. É isso, tudo de bom.